Bom, galera, dia para vocês. Espero que vocês estejam dentro das perspectivas desse contexto atual, estejam bem. Eu quero falar hoje rapidamente sobre mais um ponto do nosso trabalho de discipulado sobre o que é uma igreja com propósitos, especialmente dentro das características da nossa igreja aqui em Itaboraí, já que cada igreja batista carioca tem a sua característica própria e essas características são meio que impostas pelas características tanto das pessoas que fazem parte quanto da comunidade que ela está inserida. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o sacerdócio universal de todos os crentes. O que é isso? Tem um texto muito interessante de 1 Pedro 2,9, que fala que nós somos geração eleita, somos sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse termo sacerdócio é um termo que é usado para uma autoridade religiosa do Antigo Testamento e de muitas outras religiões, que é aquele que representa o povo diante de Deus. Então Pedro está dizendo que nós somos, como igreja, sacerdócio real, ou seja, cada um de nós é um sacerdote. Então, na Igreja Batista Carioca em Itaboraí, os pastores, aqueles que estudaram teologia que foram consagrados, o pastor William, a pastora Helenice, o pastor Noel, nós não exercemos funções de sacerdotes. Então, por quê? Porque o modelo sacerdotal funciona assim no contexto atual, diferente do Antigo Testamento, já que o sacerdote no Antigo Testamento vinha de uma linhagem, de uma família separada para isso. No nosso contexto, uma igreja precisa de um pastor, e ela então vai procurar alguém que tenha estudado teologia, que tenha se capacitado, e vai então contratar essa pessoa, remunerar essa pessoa, para essa pessoa então pastorear essa igreja. E como é que funciona? Essa pessoa é paga, e como ela se preparou, se capacitou, ela então vai executar os ofícios sacerdotais: pregar, aconselhar, visitar, sepultar, casar, apresentar bebê, ministrar a ceia. E a igreja então paga para essa pessoa um salário, e essa pessoa fica na responsabilidade e obrigação, assim como um funcionário qualquer de uma empresa, de oferecer esse serviço para o povo. Então o povo paga, vai ao templo, recebe o serviço e volta para casa. Evidentemente que esses pastores acabam não conseguindo discipular ninguém. Aí quando ele adoece, ou ele morre, ou ele tem um problema moral, a igreja se desfaz. Então, não que a gente não possa remunerar os pastores, claro que sim, se ele vai dedicar um tempo maior para o cuidado do rebanho, evidentemente que sim, mas não como uma profissão. Tanto é que a legislação não permite o trabalho pastoral dentro da CLT. A gente é chamado que a gente recebe uma prebenda, que é uma palavra latina que significa esmola, ou seja, o líder religioso de qualquer religião deve viver da contribuição dos seus fiéis. Então a gente não tem esse modelo sacerdotal e nós não somos sacerdotes. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que cada um de nós, crentes, somos chamados para o ministério pelo mesmo Espírito, o Espírito que chamou alguém para ser pastor, chamou para visitar, para orar, enfim. Então todos nós somos ministros, todos nós somos sacerdotes de tempo integral, a despeito da sua vocação. Então o que a gente precisa entender? Que a sua profissão, a sua vocação profissional é um convite ao exercício do ministério pastoral, do ministério do serviço cristão. Isso deve ocorrer todos os dias, em qualquer lugar que você esteja inserido. Então, onde tiver um cristão, ali tem um sacerdote, ali tem um ministro, Esses dias alguém perguntou para mim e falou assim: quais os dias de culto na sua igreja? Eu falei: todos os dias. Falou: como assim? Eu falei: a gente tem uma reunião no templo aos domingos à noite, domingo à noite, uma reunião só, e durante a semana
a igreja vai cultuando e vai servindo dentro das necessidades. Um grupo vai fazer uma mudança, um grupo vai visitar uma pessoa que está doente, um grupo vai ensaiar, um grupo vai fazer faxina. Então a gente tem, durante todos os dias, o serviço cristão em qualquer área, em qualquer segmento, em qualquer geografia. Por isso que é um erro pensar sobre a EBD como escola bíblica dominical. Eu sempre propus que fosse escola bíblica diária, né? Culto contínuo, oração contínua. Então qual é a questão aqui para a gente? O que a gente quer trabalhar é que cada um de vocês são ministros de Deus e vocês precisam encontrar o lugar do serviço de vocês no ministério pastoral, cada um dentro da sua vocação. Então todos os crentes têm acesso direto a Deus, não precisa de um guru, né, de alguém para representar, para interceder. Todos os crentes têm o Espírito de Deus, sejam eles pastores ou diáconos ou membros, enfim, músicos, seja o que for. O Espírito revela, ajuda a entender a palavra escrita a todos nós. Então você não precisa de alguém para te representar diante de Deus, de ninguém para fazer a intervenção do seu pecado, de alguém para ler a Bíblia para você. Não precisa disso. Todos nós temos a capacidade disso. O que cabe à igreja é estimular o povo a aprender, estimular o povo a crescer, discipular o povo. Por isso que a gente está colocando todo mundo para pregar. Vamos fazer curso de pregação, de visitação, para que vocês sejam capacitados, assim como eu e o William e a Helenice fomos. Nós tivemos o privilégio de estudarmos para isso. Então cabe a cada um de nós agora proporcionar a vocês o mesmo privilégio de ter acesso ao crescimento, ao aprendizado, para ministrar cada vez melhor. Então todos nós somos sacerdotes. Então a função de visitar não é do pastor, é de cada um de nós. A função de quem recebe a visita é de receber com o mesmo valor a visita de um irmão que não tem um título, como a visita de um pastor. Às vezes a pessoa é visitada por um irmão e pergunta pelo pastor. Então, a função de visitar, a função de pregar, a função de dirigir culto, a função de fazer faxina, a função de entregar uma cesta básica é de cada um de nós. Nunca se esqueça que a palavra pastor vem da palavra grega poimené. Poimené é aquele que cuida. Então, todo mundo, todo serviço ministerial, todo trabalho que você faz é um trabalho pastoral. Então, cada um de nós é um ministro e precisamos ser ainda mais usados por Deus. Que Deus nos guarde de uma forma poderosa como é de praxe. Muito obrigado.